Aham. Aí eu tinha. Aí ele pegou a capa de caderno, próximo, aí desenhou mais ou menos, aí papai, agora como é que faz? Porque eu não vou saber cortar. Eu digo, cantando aqui, aí eu comecei, mas era dura, né? Aí eu comecei com a faquinha, porque não tinha estudei, né? Aí eu comecei com a faquinha, que é contorno escuro, corta bem visível. Aham. Aí cortou bem visível, aí nós cortamos aí de uma tesoura, fez um acabamento. Sei que ficou top, as raquetes assim, ficou bonito. Legal. Depois ficou. Criadora de artesanatos. Muito bom. Queridos, então é o seguinte. Eu quero que vocês... Gênesis 1. Beleza. A minha tese central que eu quero que vocês entendam com essa aula é esse daqui, ó. Que Gênesis, ele não responde como Deus criou, mas ele responde quem criou e o que isso significa para Deus, para o ser humano e para o mundo. Essa é a principal coisa que eu quero de vocês. Por quê? A gente trouxe aqui as introduções, as aulas introdutórias, exatamente para isso. Eu quero que vocês cheguem ao texto mais preparados, com a cabeça de quem eram os primeiros leitores. Porque o nosso maior erro é chegar num texto antigo, que tem milhares de anos, com a cabeça nossa, do século XX. E a gente vai querer o quê? Comparar esse texto com ciências. E esse é um erro muito recorrente ao você tentar ler Gênesis. E na verdade, isso é normal, porque a gente vai aprender na escola, na mídia, a respeito de ciências, como as coisas se formaram, a formação da Terra, do ser humano, dos animais, enfim. E quando a gente lê em Gênesis, a nossa mente automaticamente vai querer comparar com o que a gente já ouviu das ciências. Mas não é isso que esse povo fazia. Os primeiros leitores, para quem esse foi escrito. Lembra que a gente falou sobre para quem escreveu? Aqui a gente vai ser importante. Porque quem escreveu, a gente está falando da escrita. Primeiro, Moisés trazendo essa tradição para um povo que acabou de sair do Egito. E depois, nas edições e até chegar no texto final, a gente está falando do povo que saiu do exílio da Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá e eles estão voltando da Babilônia. Então esse texto, você tem que enxergar ele com essa cabeça dessas pessoas. Se você enxergar ele querendo ver ciências em Gênesis, você vai ler ele errado. Por isso, nós vamos fazer algumas comparações aqui hoje que vão ser muito importantes, que talvez você nunca viu, nunca passa quando eu preciso. Ó, tá? Agora foi. Eu quero que você tenha a cabeça do mundo antigo. Eu quero que você olhe para esse texto como o mundo antigo olhava. Então, antes disso, eu quero que você perceba o que as outras culturas em volta estavam falando a respeito de criação. Porque o texto de Gênesis, ele é uma resposta a outras descrições de criação de outras culturas, de outras religiões, as culturas que estavam em volta. Existem textos mais antigos do que o Gênesis que falam sobre criação, que tem algumas semelhanças incríveis, mas também que tem diferenças que são muito importantes. Eu quero que vocês percebam quais são as semelhanças, mas principalmente quais são essas diferenças. E aí depois a gente vai chegar para o texto mais antenado. Eu estou falando de 3 povos, principalmente. Eu estou falando do povo da Babilônia. Então, lembra? O povo está voltando do exílio da Babilônia. Eles têm um mito de criação chamado Enuma Elish. A gente vai falar sobre ele. A gente está falando do povo de Canaã, que eram aquelas pessoas que estavam dominando a Terra Prometida quando eles saíram do Egito. Então eles estão chegando no Egito enfrentando o quê? Os cananitas, que era uma nação maior, mais forte do que eles, e que eles acabam se misturando depois ali, durante a entrada na Terra Prometida. Então essa cultura dos cananeus, ela permeia muito aquele povo. E eles têm um mito de criação que é o mito de Baal. E um terceiro povo que é importante, é o povo do Egito. Lá no Egito a gente tem 2 relatos de criação principais. O atum, não confundir com peixe, e o ptah. Eles são dessas cidades aqui, Heliópolis e Mênfis. São 2 relatos também de um povo que é de onde o povo de Deus saiu. Eles passaram 400 anos lá.
Então você pense que todas essas culturas, elas influenciaram fortemente o povo de Deus. Quando o povo de Deus ele recebe Gênesis 1, eles já conheciam esses outros mitos. Mitos concorrentes que falam sobre criação. Então o povo de Deus, quando eles vão ler o Gênesis, eles estão com isso daqui em mente. Eles não estão com ciências em mente. Portanto, vocês têm que entender isso aqui, ó. Gênesis 1, ele é uma afronta a esses textos. Ela é uma resposta a mitos de criação das religiões que cercavam o povo de Israel. Beleza até aqui? Eu consigo ter acesso a esses mitos aí hoje em dia? Consegue, é fácil. E também é engraçado porque Gênesis foi escrito Moisés, não foi? Aí foi centenas de anos depois isso aí tudinho. Então, Pelo contrário, esses são mais antigos do que Moisés. Por isso que eu falo que o povo de Deus tinha isso na cabeça, porque eles são mais antigos, alguns, né? Por exemplo, esse aqui que eu vou mostrar aqui, o Emmanuel Illich, com certeza era mais antigo. Eu vou falar sobre cada um deles e explicar. você vai passar no grupo os slides? Sim, sim. Primeiro, Enuma Elish, que é o mito da Babilônia. Esse daqui talvez seja o mais antigo e o mais completo que a gente tem a respeito. E ele tem umas semelhanças interessantes. O que acontece? Existem lá, nesse mito da Babilônia, dois deuses, que é o Tiamat e o Apsu. Tiamat significa águas. E o Apsu, ele também vai remeter às águas. Tiamat e Apsu, eles são água doce e água salgada. Eles já existem ali naquela cultura. Não explica como é que eles surgiram, não. Mas acontece que eles acabam entrando em conflito. Eles criam diversos deuses menores, Tiamat e Apsu. E esses deuses menores acabam entrando em conflito entre si. Então, uma confusão. Um desses deuses menores que eles criam é o tal do Marduk. O Marduk, revoltado com a confusão entre os deuses, ele desafia quem? Tiamat, que era quem tinha criado os outros deuses. Que era um dragão e tal, ela se forma como um dragão. E ele, então, destrói Tiamat e ele corta o corpo dela em dois e separa. Metade do corpo ele cria os céus e metade do corpo ele cria a terra, o firmamento, digamos assim. E Marduk, então, com isso, ele assume o poder sobre todos os demais deuses e também sobre a criação, os céus e a terra também. Isso... e aí as estrelas, elas vão ser o quê? Esses outros deuses que eles criaram, que foram criados anteriormente. Então as estrelas seriam deuses vigias que foram colocados nos céus. Então sol, lua, estrelas são deuses também lá para esse povo da Babilônia. Isso tem uma função muito importante. Sempre que a gente vai falar de um mito, a gente está falando de algo que explica toda uma identidade de um povo. Marduk é esse deus, essa divindade suprema dos babilônicos. E esse mito, ele então explicaria a superioridade de Marduk. Marduk, então, ele seria o senhor supremo ali sobre as coisas. Por consequência, superioridade do povo babilônico e o direito dele de dominar os outros povos, né? Exatamente, perfeito. E aí, por que Babilônia, então, é esse povo que ele tem direito sobre os outros? Exatamente. Beleza, esse daqui é o relato do Enuma Elish. Lógico que ele é muito maior, eu resumi aqui para vocês. Uma coisa que é importante é como que surgem os seres humanos. Os seres humanos aqui nesse relato, ele surge do resto da briga desses deuses. Então esses deuses, eles brigam e a matéria que sobra ali daquela briga, ela é transformada então nos seres humanos. Eles não entram muito em detalhe, não é o objetivo deles falar sobre como surgem os seres humanos, ou os animais, ou as coisas, não. Eles falam sobre isso, tá? Então a criação, aqui nesse mito da Babilônia, ela é um subproduto de uma violência divina. Uma briga que existe entre deuses
e surge então as coisas que existem, o que é bem diferente de Gênesis 1. Uma coisa que você vai ver que é comum a Gênesis, por exemplo, é a questão de águas, que em Gênesis 1, os versículos 1 e 2 fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o tema das águas está aqui também presente em Enuma Elish. Segundo, agora eu vou mostrar 3 na verdade aqui, que é o mito de Baal e os mitos de Egito. Eles têm alguma semelhança, por isso que eu botei tudo junto. Baal é o deus de Canaã. Então, Canaã, o mito dos cananeus é o seguinte: existe já um deus chamado Iam. Iam, que significa mar. Do mar, não, perdão. O Iam, ele surge do mar. Já existe um outro... Todos esses mitos eles vão falar da existência de vários deuses, tá? Então, existe já um outro deus lá, esqueci o nome agora, perdão, que ele é o mar. E aí o Iam, ele surge do mar espontaneamente. Ninguém cria ele simplesmente surge do mar. E aí, esse deus Iam, ele acaba criando diversos outros deuses. Parecido também com o da Babilônia lá. E um desses deuses que foram criados era o Baal. E lá pelas tantas, o Baal, ele decide o quê? Entrar em conflito com o Iam. Iam, ele prende Baal, Baal fica preso, e aí ele ganha umas adagas, 2 adagas, e ele vai lá e consegue então derrotar o Iam. Então ele assume a soberania ali, o Baal. Um combate também entre os deuses, que surge da água, que vai resultar nas coisas criadas. Não entra-se em detalhes a respeito de como os seres humanos foram criados. Até porque esse relato aqui, ele só tem uma peça de barro escrita e ela é incompleta. Então, na parte que chega, assim, que está falando a conclusão da história, está faltando. Então a gente não sabe o que acontece depois da luta deles, mas a gente já sabe que o Baal seria o vitorioso ali. Ele é o deus de Canaã, e a gente vê bastante na Bíblia, né, falando sobre Baal e como os cananitas influenciaram ali. Segundo, agora vamos falar sobre o Egito. O Egito a gente tem vários relatos diferentes, tá? O Egito é uma cultura muito longa, né, muito antiga, então você vai ter relatos diferentes. Você vai ter um relato da cidade de Heliópolis e um relato da cidade de Mênfis, principais. Então, o relato lá de Heliópolis, ele vai falar do Atum. O Atum, ele não é o peixe, ele é um deus também que ele emerge das águas, que é Num. Num é o deus das águas, que surge Atum. E ele cria todos os outros deuses espontaneamente. Ele cria, e alguns falam a respeito de um espirro, que ele espirra e surgem os outros deuses. E outros ele fala de uma reprodução sexuada, sozinho, que Atum teria feito. E assim teriam surgido os deuses. Nesse mito aqui não fala de outro tipo de criação, como do ser humano, das plantas, dos animais, não fala-se nada a respeito disso. Eles não estão muito interessados nisso. No mito de Mênfis, também no Egito, é muito parecido, só que ao invés de Atum, seria Ptah. E a grande diferença aqui, que é bem importante, é que Ptah ele cria, não pelo espirro, os outros deuses, mas ele teria criado pela palavra. Ele fala e os outros deuses eles surgem então. Mas ele, de repente você vai pensar assim, tem uma semelhança com o relato bíblico. Tem, mas é muito diferente como é que as coisas acontecem ali, tá? Um detalhe, assim, realmente de como que acontece. Mas existe essa relação da criação pela palavra, sim. Beleza. Então a gente vê algumas características que são muito comuns nesses relatos que eu trouxe para vocês. Você vê a presença das águas, muito comuns, todos eles vão trazer. Você tem deuses que já existiam, pré-existentes, e que a criação ela vem da batalha de Deus, então sempre vai ter uma batalha, uma briga, uma guerra, e os seres humanos eles são
um resto da criação. Eles não são o objetivo da criação. E agora eu já falando de algumas diferenças, né? Então a gente vai ver que um caos aquoso, então existe um caos na água, existem deuses gerados, mas que não são eternos, eles são gerados. Houve um momento em que eles não existiam. E existe um conflito, ou um processo ali de bélico entre eles. Todos esses mitos vão falar sobre isso. Isso vai ser importante. Eu quero que vocês tenham esses em mente quando a gente agora for comparar. Eu vou comparar com o relato bíblico para a gente ver algumas diferenças importantes. Alguma pergunta sobre essa parte aqui? Vou continuar então, prosseguindo. Agora eu quero que a gente veja algumas semelhanças e diferenças do relato de Gênesis e do relato desses povos antigos. Essa sigla aqui, ó, AOP, significa Antigo Oriente Próximo, tá? Hoje a gente chama aquela região ali de Oriente Médio e tal. A palavra para aquele povo, naquela época, é Antigo Oriente Próximo, que é aquela região ali do Oriente Médio hoje, que tem também Egito, Babilônia, Síria, aquele povo ali, a gente chama de Antigo Oriente Próximo, essa sigla, tá bom? Então esses mitos que a gente falou, comparados com Gênesis 1. Vamos lá, as diferenças que são importantes. Tema, quantos deuses? Nos mitos do Antigo Oriente Próximo a gente vê muitos deuses, sempre, todos eles falam de vários deuses. E eles estão o quê? Em conflitos uns com os outros. No Gênesis a gente tem a presença de um só Deus, isso é muito importante, a gente vai ver já já, como isso é um tema recorrente, que é o principal aqui de Gênesis, que é a existência de um só Deus supremo. Sobre a matéria, eles falam de uma matéria eterna, coisas que já existiam e que elas vão dar origem a outras coisas, mas já existiam anteriormente. Em Gênesis a gente está falando de uma criação do nada. Essa palavrinha aqui, em latim, ex nihilo, ela significa isso, tá? Por que eu estou trazendo aqui? Porque ela é um termo muito usado, vocês vão ver em outros lugares também, tá? Uma criação do nada, como diria minha sobrinha, do Neida. Deus criou as coisas do Neida. Então é o quê? Ex nihilo. Deus criou, não existia nada antes, não tinha uma matéria, não tinha algo antes. As coisas vêm a surgir na criação em Gênesis. Como essas coisas são criadas? Nos mitos, por violência e por um processo. Ou seja, existe um choque entre deuses, violência, e as coisas surgem, então. Em Gênesis, as coisas são criadas pela palavra. Deus ordena e as coisas acontecem, elas surgem. Os astros, nos mitos, eles são o quê? Deuses vigias. Isso é muito importante, porque nas religiões antigas, existem muitos cultos aos astros. Hoje a gente tem ainda várias religiões, ou crenças, ou espiritualidades que são baseadas nos astros, ler os astros e estrelas e constelações e lua, etc. Né? É muito algo dos mitos antigos, que vê o sol, a lua como deuses. Muito comum. Aqui não, isso é muito importante, pessoal. Em Gênesis são criaturas igual todo o resto. O sol é criatura de Deus, a lua é criatura de Deus, as estrelas são criaturas, são coisas criadas. Não são coisas que merecem algum tipo de louvor, não são coisas que merecem algum tipo de adoração, porque elas estão abaixo daquele que criou. Esse é um tema importantíssimo. E a origem do mal. Esse aqui é fundamental que vocês entendam, pessoas. A origem do mal aqui é o seguinte. Em todos esses que eu falei para vocês, vocês veem que existia um mal no conflito deles. Os deuses, eles já eram, por natureza, conflituosos, belicosos. Eles entravam em conflito. Tinha inveja, tinha maldade, tinha morte, tinha assassinato. Vinha dos próprios deuses. O mal era alguma coisa intrínseco do mundo. Na criação, não vem de Deus. Gênesis ele vai falar, e esse é um refrão importante, e Deus viu que era bom. Aquilo que ele cria é bom. Tudo que sai de Deus é bom. Ele é um Deus bom, ele é um Deus justo e cria coisas boas, cria coisas justas. O mal ele é
externo. Ele vem de algo de fora da criação para corromper a criação de Deus. Esse talvez seja o tema mais importante do relato da criação. Importante, mas não, eu diria que é o segundo. O primeiro é a existência de um só Deus. O segundo seria o surgimento do mal. Que as coisas são boas. É muito comum nas religiões antigas, na filosofia antiga, você tratar a matéria como algo ruim. Matéria é aquilo, tudo que você pode tocar, as coisas materiais. Então, desde essas religiões que eu estou falando aqui para vocês, eles já tinham a ideia de que o ser humano é o resto da poeira dos deuses. O ser humano, ele não tem um propósito. Ele é o resto. Ele é mau. As coisas materiais são más. Na filosofia grega, que ele falava também, então vem de Platão, ele olha o mundo como algo ruim. As coisas boas são as coisas que estão no mundo das ideias. Então, na filosofia grega, o objetivo é o quê? Você sair desse mundo mal. Você deixar esse mundo mal. E várias religiões vão tratar isso. Então, essa ideia de você deixar este corpo, deixar este mundo, abandonar o mundo e ir para um lugar melhor, isso não é ideia cristã. Percebam bem. Isso é uma ideia mística. Sair do corpo, eterno retorno, reencarnação, são coisas que elas vão olhar. Por quê? Porque a matéria é má. Este corpo me aprisiona. Este corpo, ele é ruim. O que é bom é o quê? A minha alma. E a minha alma tem que sair daqui. Isso não é cristianismo, pessoal. Tem muita gente que lê a Bíblia dessa forma ainda hoje. Isso é paganismo, isso é espiritismo, isso é religião antiga. O cristianismo fala sobre nova criação. Ressurreição, nova criação. É isso que a promessa de Deus. Essas que são as promessas do Antigo Testamento inteiro. Jesus ele fala que ele vai voltar, ele ressuscitou corporeamente. Quando Jesus ressuscitou, ele não saiu do corpo como um espírito, não. Ele ressuscitou em corpo. Ele olha e fala assim, a matéria é boa. Então, o Gênesis 1, ele fala, olha, fez os rios, é bom. Fez os mares, é bom. Fez as plantas, é bom. Fez os animais, é bom. Essas coisas materiais são boas. Esse é um tema importantíssimo de Gênesis que vocês têm que entender. A criação, o mundo material como algo sendo bom. Não algo produto da queda. Muito bem. Então, eu quero focar hoje, por mais que a gente tenha lido o capítulo inteiro, eu quero que a gente foque nos 2 primeiros versículos. Eu vou pedir para vocês lerem novamente, para vocês, por favor. Alguém está com a versão... Não é esse versículo que eu quero nessa versão, não. Pode ser, eu quero NAA, mas vai ser mais para frente. Pode ser na NVI mesmo. Adin, pode ler para a gente de novo, por favor, os versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Maravilha. Então a gente tem aqui algumas coisas importantes. A gente já viu que, de fato, existe uma semelhança com a respeito de águas. Eu não quero entrar em detalhes com vocês, eu poderia passar aqui aulas e aulas só nesses 2 versículos, mas a gente quer ver mais o porquê das coisas do que como, lembra disso? Então, eu quero focar mais nesses 2 primeiros versículos aqui para a gente entender 3 verdades que eles vão trazer para a gente, esses 3 versículos, que são muito importantes, que eles são muito diferentes do relato dos mitos e que para a gente vai ser uma base do que a gente acredita. Primeira coisa, no princípio Deus criou. Isso aqui já é avassalador. A primeira palavra de falar de princípio, de que havia um princípio, é algo importante. Porque houve um momento onde não existia nada, então houve um princípio. Esse trecho aqui, no princípio, era algo, até a década de 70 mais ou menos, que era algo que era muito contestado cientificamente. Eu falei que eu não ia comparar cientificamente, mas vou trazer um pouquinho disso para vocês. Porque os cristãos sempre falaram da existência de um princípio, um ponto onde não existia nada. E a ciência, até aquele momento, falava de um passado eterno, de que não existia um princípio.
Mas a ciência, com novos achados, eles vão agora, desde a década de 70 mais ou menos, vão falar que existia um princípio absoluto, que houve um momento que não existia nada e passou a existir. Então essa ideia de princípio para nós cristãos é muito importante. Você vê também, agora comparando com os mitos antigos, que não existia um princípio. Existiam já deuses, existia algo já existente, a matéria já existia, mas não tinha um começo absoluto, não tinha algo que deu um start para todas as coisas. Então esse tema aqui, no princípio, é muito importante. No princípio, Deus criou. Aqui a gente já traz, então, Deus. Isso aqui é grandíssimo, porque a gente está falando aqui, essa palavra aqui, o Yahweh, ele está falando aqui de um único Deus que cria todas as coisas. Então a gente está falando de um Deus que este sim é pré-existente, não tem explicação de surgimento, ele existe para sempre, mas a criação não existia. A matéria, as coisas criadas não existiam. Então já existia um Deus, esse Deus é infinito, ele é poderosíssimo e ele cria todas as coisas. Esse versículo aqui, ele serve para a gente como um preâmbulo, uma introdução do que vai vir daqui para frente. No princípio, Deus criou. E aí você vai ver daí para frente o que acontece nessa criação. Um só Deus, não tem um panteão de vários deuses. Panteão é quando você tem vários deuses. Não existe vários deuses, não existe conflito. É Deus reinando soberano e absoluto. Yahweh, Jeová, não tem outro. Essa é a primeira afirmação que... Agora, pensa com a cabeça do pessoal lá antigo, que vivia no mundo de vários deuses, de várias religiões. Moisés chega e fala para eles assim, no princípio, Deus, um único Deus, criou todas as coisas. Isso era revolucionário para a época. Criação do nada, ex nihilo, sem matéria pré-existente. Não tinha nada, não foi feito de alguma coisa, não se transformou em outro. Existem várias outras religiões, aqui a gente está falando das religiões que rodeavam Israel, mas existem outros mitos de religiões mais distantes também. Então existe mito de criação dos indígenas, dos nórdicos, dos gregos, existem vários outros mitos de criação. E você vai ver esse padrão sempre, que existe alguma coisa, que ele é transformado em alguma outra coisa. Nesse relato aqui a gente está falando do princípio, não existia nada, é uma criação do zero. O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Isso é importante. Eu não vou entrar em detalhe o que são águas aqui, porque primeiro que você não pode interpretar isso daqui como sendo águas literal, porque a água só é criada no terceiro e quarto dia, segundo essa criação aqui. Então existe uma discussão teológica do que significariam essas águas, tá? Mas você não pode interpretar como água H2O que você bebe, beleza? Então o importante é você entender essa expressão aqui, o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Essa expressão, ela vai falar não de uma batalha, ela vai falar de uma ordem. Por mais que a gente está falando de uma criação, de algo que, do caos, Deus ele reina soberano. Não existe batalha, não existe conflito. Existe uma paz, ele pairava, o Espírito de Deus ele controlava todas as coisas. Até no caos, Deus está soberano, pairando sobre tudo, controlando todas as coisas. Não existe um adversário, isso é muito importante. Não existe um adversário para Deus. Onde é que está Satanás aqui nessa história? Não existe, na história estou falando, não existe na história um adversário que possa se opor a Deus. Os planos do soberano. Nada. Os planos de Deus, eles estão lá, ele é invicto, ele é alguém que não tem com quem duelar. Não existe ninguém para se opor contra ele. Ele paira soberano. Essa expressão aqui, o que você tem que entender dela é isso. Nossa cabeça de século XXI, águas, o que é água? Você tem que entender o que é o Espírito de Deus pairando sobre a água. É isso. É esse Deus que não tem concorrente. Satanás ele não faz frente a Deus. Tem uma expressão, agora eu vou esquecer quem é que falou isso. Alguém falou o seguinte, se você souber adivinhar quem é, o diabo é o diabo de Deus. Isso é incrível, por quê? O próprio diabo, aqui não está falando
nesse relato não fala a respeito disso, né? Satanás, diabo, anjos, não fala sobre isso. Mas ele não faz parte de... Não existe uma situação onde ele é o oposto de Deus. Tem pessoas que leem a Bíblia dessa forma. O próprio Satanás, ele está condicionado à vontade de Deus. Ele mesmo, Lutero, ele está condicionado à vontade de Deus. Ele só age onde Deus permite. Então, lembra lá de Jó? Ele só age onde Deus permite. Ele está sobre a vontade de Deus, ele está sob o controle de Deus também. E Deus já botou dia e hora para ele ser vencido. Então, a gente não pode ver... Essa é outra coisa com que as pessoas leem a Bíblia errado. Como se fosse uma oposição entre Deus e diabo. O bem e o mal. Não é isso. No princípio, Deus fez todas as coisas boas. E ele era absoluto. Ele reinava soberano. E ele não tinha nenhum adversário. Esse é o que você tem que tirar aqui, tá bom? Tem umas traduções que eles vão trazer um pouco diferente, as traduções a respeito do que é o princípio, né? Nas traduções brasileiras isso não tem muito não, tá? As traduções brasileiras eu acho muito boas, mas essa daqui, por exemplo, é de uma tradução americana, NRSV, que vai falar assim, ó, quando Deus criou a terra estava informe. Essa tradução, ela meio que rejeita o ex nihilo, ou seja, a criação do nada. Todas as traduções que a gente vai ter em português, elas vão trazer uma criação do nada. No princípio, Deus criou. Então, assim, tá na NVI, tá na Almeida, todas elas vão trazer isso. As traduções brasileiras são muito boas quanto a isso, tá bom? Beleza, então, esse é o princípio que eu quero que vocês entendam. Daqui pra frente, são detalhes. Mas pensa na cabeça do povo naquela época. Vou entrar aqui agora. Ixi, acabou a aula. Vamos embora? Vamos. Então, ó, agora vamos entrar nos dias da criação em si. E eu podia até usar, tá bem aqui, ó, que a gente tirou ali, ó, a decoração. No quarto dia, Deus criou. No terceiro dia, criou as árvores. Podia até utilizar. Mas vou trazer aqui para vocês de uma forma com que vocês talvez não tenham percebido. Eu vou jogar lá no grupo para vocês olharem depois, um vídeo muito legal de um projeto chamado Bible Project. Se tiver tempo, eu passo até aqui hoje mesmo. Que ele mostra no texto como é que isso acontece. Os versículos se relacionando entre si. Mas o Gênesis 1, percebam uma coisa. Ele não é um relato científico. Ele não é um texto jornalístico. Ele é muito mais ele tem muito mais poesia do que a gente imagina. Ele é escrito de uma forma muito literária, de uma forma muito poética. E ele tem uma estrutura ordenada. Ele tem refrão, ele tem ritmo, ele tem rima. Por exemplo, o refrão, aquele "E Deus viu que era bom", teve tarde e manhã no tal dia, são refrões que é muito comum em músicas, é muito comum em poesias. Então, o texto de Gênesis 1, não leia ele como sendo um texto jornalístico, de alguém descrevendo um evento jornalístico. Ele descreve um evento que aconteceu, mas ele tem uma linguagem poética ali, tá bom? E eu quero que vocês percebam como que o autor, ele tem esse objetivo muito definido na estrutura do texto. Então a gente vai ver. Leia de novo pra gente os dois primeiros versículos, 1 e 2, que eu quero ver como é que eles se relacionam com os dias da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Beleza, eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, ela é assim, forma e vazia. Porque esse era o problema inicial, existia um caos que não existia forma e era vazio. Nos próximos versículos, ele vai endereçar esses dois problemas. Ele vai transformar aquilo que não tem forma e dar forma, e ele vai transformar aquilo que é vazio e povoar com coisas. Resolver esses dois problemas. Alguma coisa que vocês entenderam aqui é o seguinte. Esse trecho, existem interpretações diferentes, tá? Existem pessoas que interpretam de formas diferentes. O que eu estou trazendo aqui é a interpretação que depois que eu li muito sobre isso, que eu li vários autores, eu considero a melhor.
Então, no final da aula, se vocês quiserem, se vocês já viram alguma interpretação diferente, quiserem tirar dúvidas, a gente pode discutir sobre isso. Mas essa é a interpretação que eu sigo e que eu acho a melhor de todas as que eu li. E a gente está seguindo o texto aqui do Tremper Longman III, tá? É o livro, o texto que a gente está utilizando. Um excelente autor cristão, piedoso, que a gente estudioso para a gente seguir aqui, só para vocês entenderem, tá bom? Pode ser que se divirja de um pouco do que vocês já conheceram. Mas beleza, então, os dias da criação, eles têm essa estrutura muito interessante. Os 3 primeiros dias, eles vão resolver o problema do sem forma. Ele dá forma a coisas e ele cria meio que uns espaços. Então, no primeiro dia, luz e trevas, separação de luz e trevas. Essa separação de luz e trevas, existem várias interpretações, mas você pode pensar assim, no espaço e tal. No segundo dia, céus e mar. No terceiro dia, terra e vegetação. Aqui, você tem esses grandes cenários vazios. Você tem céus... Primeiro ele vai criar isso aqui, depois isso aqui. A luz e as trevas. Mas ainda não tem o quê? Sol e lua. Só criado no 4º dia. Então no 4º, no 5º e no 6º, ele vai povoar os espaços que ele criou no 1, 2 e 3. Aqui ele está resolvendo o problema do sem forma e aqui ele está resolvendo o problema do vazia. Então no primeiro dia ele cria luz e trevas. No 4º ele cria sol, lua e estrelas. Veja que sol, lua e estrelas surgem depois de vegetação. No segundo dia, céus e mar, vazios. No 5º dia ele cria o quê? Aves e peixe. Aves preenchendo o céu e peixes preenchendo o mar. Aquilo que estava vazio, agora está povoado. No 6º dia, terra e vegetação. O cenário do que a gente vê, terra. E no 6º dia ele povoa com animais e seres humanos, no 6º dia. Então você vê uma relação direta desses textos, desses dias. Isso não é coincidência, pessoal. Isso é um projeto do autor. Veja que eu estou falando que é o projeto do autor. O autor ele queria mostrar para vocês, ele queria contar essa história mostrando essa organização. No princípio era sem forma e vazia. Sem forma, resolvida. Depois vazia, resolvida. O texto de Gênesis ele traz isso. E essa estrutura de dias, ela é muito didática. E ela vai servir para a gente entender o que acontece no 7º dia e que é relacionado ao descanso. Então, lembra novamente, Moisés trazendo isso para o povo que acabou de sair do Egito. E uma das coisas que ele institui é o sábado. Isso daqui fala diretamente por que é guardado o sábado. Beleza, uma coisa que é importante é que cada um desses dias é falado que houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã no segundo dia, houve tarde e manhã e assim por diante. Isso é uma rima. E primeiro, por que é tarde e manhã? Porque os hebreus, eles contam o dia a partir da noite, né? Então ele não começa no nascer do sol, ele começa no pôr do sol. Então houve tarde primeiro e manhã depois. É curioso isso que ele fala. Houve tarde e manhã no primeiro dia, no terceiro dia, etc. Não manhã e tarde. Agora, o que acontece no 7º dia? Isso é impressionante, pessoal. No 7º dia, Deus descansa. No 7º dia é o único que não diz que houve manhã e tarde. Tarde e manhã. No 7º dia não houve tarde e manhã. Isso é Será que, se você estiver olhando isso de uma perspectiva muito científica, você vai falar, peraí, não houve tarde e manhã no 7º dia? Ou, literariamente, o autor ele não achou que fosse importante descrever isso. Veja que tem uma função literária para isso, que é a respeito do descanso, que é o descanso de Deus. 7º dia. Então, aqui, nessa interpretação que eu estou trazendo para vocês, que é a interpretação que eu confio, que eu recomendo para vocês, que é o seguinte: existe aqui um padrão literário, não um cronograma. A gente pensa em dia sempre num dia de 24 horas. Aqui, o dia ele tem uma função literária.
ele serve para organizar e para explicar o surgimento do sábado. Portanto, é um sinal interno. Os dias 1 e 3, eles não têm tarde, eles têm tarde de manhã, mas o sol e a lua, as estrelas, elas só aparecem no quarto dia. Como que você vai falar de dia no dias 1, 2 e 3 se o sol ele só surge no quarto dia? Se você pensar de uma forma muito científica, isso não vai fazer nenhum sentido. Entenderam a questão? O sol é criado no quarto dia. No terceiro dia é criado vegetação antes do sol. Como é que pode existir vegetação antes do sol? Então, se você pensar de uma forma muito certinha, muito científica, você não vai conseguir encaixar as coisas. Por quê? Porque esse texto não foi feito para ser interpretado de uma forma científica, mas de uma forma literária, teológica, explicação das coisas. Beleza? Portanto, aqui eu vou trazer para vocês não 6 dias de 24 horas literais, mas dias que são um recurso literário para organizar o texto. Compreendido? Então, Deus age ele como um escultor. Ele toma essa massa informe, ele modela a criação ordenada e pela sua palavra. É isso que está acontecendo aqui. E aí a gente vai ver também o sábado. Já vou para o final aqui, que é o seguinte. Então a gente tem o sábado. O sábado ele é muito importante. Acho que tem um slide mais para frente que fala a respeito do sábado. Mas a partir disso daqui a gente vai ter um padrão que é repetido na Bíblia inteira. Deus descansou no sábado, então a gente também descansa no sábado. Isso é importante. A gente vai recuperar isso já daqui nos próximos slides. Então já se encaminhando para o final, eu quero pensar com vocês um outro tema muito importante aqui, que é a imagem de Deus. A criação do ser humano. Nos mitos, o ser humano, ele não é importante. Ele é o resto, e às vezes nem é falado como é que ele é criado. Na criação de Deus, o ser humano é o centro da criação. Ele é importantíssimo. E ele é criado à imagem de Deus. Ele assume uma importância tão grande que é falado que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Não é um acidente, não é acaso, não é resto, não é sobra, não é resultado de conflito dos deuses. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, com propósito, com objetivo, com uma função. Isso é primordial para a gente ver o ser humano, para nossa visão de ser humano. Esse foi, então, o último ato criativo de Deus. Tudo foi preparado antes do ser humano. E o ser humano, então, é criado posteriormente. A imagem aqui, ela não é somente uma semelhança física, tá bom? As pessoas, elas tendem a imaginar uma semelhança física. Quando a gente vai falar, então, é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus tem uma cabeça, 2 braços e tal. Não é isso. Principalmente por quê? Me presta sua Bíblia, por favor. Versículos 26, capítulo 1, tá? 26 e 28, leem comigo. Outra coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção. Versículo 26. Isso aqui é NVT. Façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Pessoal, isso aqui é muito importante que a gente não para pensar. Eu poderia ter várias aulas só sobre esse trecho. Primeira coisa, essa tradução aqui da NVT é muito boa. Não sei como é que a tradução de vocês aqui tá. Mas antigamente, nas versões Almeida, falava assim: criou o homem à sua imagem. A NVT, ela traz o seguinte: criou os seres humanos à sua imagem. Como é que tá na NVI? Na NVI, homem e mulher os criou. Um pouquinho antes, no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. A NVI ainda está façamos o homem. A NVT, façamos os seres humanos. Na NAA, Nova Almeida atualizada, está façamos os seres humanos.
Qual é a sua versão, Kátia? Você sabe? NAA. Almeida, Ela fala também o homem. o homem, certo? Por que que... Por que ele fala nossa? Deus e quem? Tá, existem duas interpretações a isso. Eu vou voltar já já, tá? Mas é o seguinte, façamos essas traduções mais novas. Façamos o ser humano a nossa imagem. Exatamente. Então essas traduções mais novas, como a gente está vendo aqui, a NVT é mais nova, a NAA é mais nova, então é uma Almeida, tá? É uma Almeida. Ela está trazendo os seres humanos, por quê? O ser humano, porque para não ter confusão, porque no texto bíblico não fala o homem masculino, façamos o homem à nossa imagem. Quando você lê aqui, façamos o homem, talvez você possa interpretar que é o homem masculino, o macho. Mas aqui não, está falando do homem como um ser humano. O homem como sinônimo de ser humano. Então, a melhor tradução aqui é façamos o ser humano à nossa imagem. E olha só que interessante no versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Os seres humanos à sua própria imagem. Não é o homem macho à sua imagem. São os seres humanos num contexto mais amplo. E também ele não está falando aqui das pessoas especificamente como sendo a imagem. Adão era a imagem de Deus? Eva era a imagem de Deus? Ele está falando dos seres humanos de uma forma mais genérica. A humanidade de uma forma mais genérica. Aí continua e fala assim, ó, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Outro ponto importantíssimo. Na próxima aula a gente vai ver algumas diferenças do capítulo 1 e capítulo 2, que tem algumas diferenças importantes. Aqui ele cria homem e mulher juntos. Homem e mulher os criou. No capítulo 1 não tem descrição de Deus ter criado primeiro o homem e depois a mulher. No capítulo 1 tem falando homem e mulher os criou juntos. E ele fala da imagem de Deus pertencendo à humanidade, ao ser humano de uma forma genérica, não de uma pessoa específica. Isso tem implicações muito importantes pra gente. Tá. Um povo específico. Um povo, exatamente, a gente pode pensar nisso. Um povo criado à imagem de Deus, que reflete a imagem dele. E esse nome é Imago Dei, isso é um termo em latim. Por que eu estou trazendo esses termos diferentes para vocês? Porque eles são muito populares, tá? E você vai ver isso em vários lugares. É a noção, Imago Dei, a noção de que todos os seres humanos, eles têm a imagem de Deus. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque daqui que vai surgir várias ideias, como, por exemplo, se você não imaginar que o ser humano ele é a imagem de Deus, você vai essa pessoa não é a imagem de Deus, então você pode escravizar ela. É assim que as pessoas antigamente pensavam. Essa pessoa que é negra, os africanos, eles não viam como imagem de Deus, os europeus, eles não viam. Isso é um bicho. A gente pode fazer o que quiser com eles, eles não são imagem de Deus. Quando você fala que o ser humano ele é a imagem de Deus, você está falando que ele tem dignidade, que ele tem personalidade, que ele tem uma função própria, ele tem direitos inalienáveis. Ver a imagem de Deus nas pessoas é muito importante, pessoal. Quando você vê uma pessoa, você fala, nossa, esse aí ele é a imagem de Deus. Ele é criatura feita à imagem de Deus. O pior dos pecadores, ele é feito à imagem de Deus. A pessoa que mais errou é feita à imagem de Deus. Isso aqui é um tema muito importante pra gente. Muito importante. Não é a imagem de Deus aqueles que são bons. Não é a imagem de Deus aqueles que fazem o certo. Só o fato da pessoa existir, ela já é a imagem de Deus. Esse é um tema muito importante. Então, ela não é uma semelhança física. Ela é uma propriedade moral, direitos. A humanidade é a imagem de Deus. Vou adiantar aqui, senão a gente não vai acabar hoje. Tá, conclusão. Para conclusão, eu vou trazer aqui três aplicações do que a gente tira disso. Tem uma palestra que eu faço só sobre esse slide aqui, que é muito legal, que é o seguinte. A gente vê aqui, no versículo 26, 28, o mandato cultural. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa palestra na próxima aula. A gente acaba aqui, eu vou trazer uma só sobre o mandato cultural, pode ser? Porque isso aqui é muito fera, isso aqui vocês vai abrir o entendimento de vocês para várias coisas. E aí a gente
eu vou terminar aqui só trazendo essas aqui, ó. O que o texto então fala? Ele fala do Criador e das criaturas. Nós somos criaturas formadas por um Criador. Então existe um Deus Criador e nós somos suas criaturas. Nós temos direitos, nós temos dignidade, nós temos imagem de Deus. O texto bíblico vai trazer isso pra gente. Diferente dos relatos panteísmos, onde Deus ele é parte da criação. Diferente do deísmo, onde Deus cria e some, ele não tem um propósito com a humanidade, ele não interage com a sua criação. No teísmo, Deus ele cria e ele interage com ela. Ele se preocupa, ele ama a sua criação. E ele é diferente dela. Ele é único. Aprendemos também a respeito das questões de criação e gênero. Gênero e sexualidade eles são criados na criação. Isso é muito importante, isso tem várias consequências. A criação, então, é o padrão do que Deus quer pra gente. A sexualidade que Deus quer é a sexualidade da criação. Deus é o Criador e criou macho e fêmea. Assim ele criou. Deus ele não é adequadamente descrito nem como masculino nem como feminino. Alguns trechos da Bíblia, ele é dito como uma figura masculina, como por exemplo rei, pastor, um guerreiro. Mas existem trechos na Bíblia que Deus é descrito como figura feminina, como por exemplo no Salmo 131, que ele é dito como uma mãe. Provérbios, ele é dito como a sabedoria. Algum dia a gente vai fazer um estudo sobre provérbios. Em provérbios, sabedoria é um personagem feminino. E ele é descrito como isso. Isaías 66, eu não botei aqui, mas é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que descreve um trabalho de parto e de amamentação. Já preguei sobre isso alguns anos atrás. Que Deus parindo uma nação e amamentando ela. É uma descrição feminina. Jesus ele fala também assim, ó, Israel, como eu queria reunir vocês como uma galinha que reúne seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É uma descrição feminina, uma galinha que reúne seus pintinhos. Então Deus, ele não é exatamente nem masculino nem feminino. Isso é uma distinção humana. Essas são categorias humanas. Ele não está na machosfera. Não está. Outra coisa que a gente vai ver, que é muito importante, é que a criação é boa. As coisas que Deus criou são boas, são feitas para a gente desfrutar mesmo. Este mundo aqui é bom. Você não precisa ter medo de aproveitar. Deus quer que você aproveite a criação. Vocês sabem que eu me aventuro às vezes de surfista, né? Para mim, quando Deus criou os mares, na minha cabeça, eu sei que isso é uma heresia, tá? Deus criou o mar, Deus criou a praia, ele falou, caramba, o ser humano vai surfar aqui, vai ser mó legal. Na minha cabeça, Deus já queria que a gente aproveitasse. Para mim, não tem nada mais aproveitar a criação do que isso, de você ir para uma cachoeira, fazer um passeio no bosque. Não são lugares assim que a gente recarrega energia, que a gente está em paz. Isso é a vontade de Deus. Deus queria já que a gente aproveitasse da sua criação. Até no furacão. A gente pegou lá os furacões, né? E criação e sábado. Esse é outro tema muito importante, porque o sábado, ele vem da criação. Quando Moisés vai falar que a gente precisa guardar o sábado, ele remete a Deus, ele remete à criação. Ele fala, porque Deus descansou no 7º dia, então a gente descansa também. Isso é um sinal, esse é um símbolo para a aliança. A gente falou isso no curso de interpretação bíblica. O sábado ele foi estabelecido como um símbolo para a aliança de Deus. Então a gente tem aqui, ó, a criação, as coisas são muito boas. A queda ela vem de algo fora da criação, Gênesis 3. E aí Deus ele institui o sábado como um sinal do resgate. Lembra que a gente falou sobre criação, queda e redenção? Deus já começa a fazer a sua redenção daqui para lá e ele coloca o sábado como um símbolo desse resgate, para as pessoas se lembrarem da aliança que ele fez. Então ele remete à criação para mostrar, olha, eu estou com vocês, eu guardo vocês são meu povo. O sábado ele é esse sinal. E esse sinal ele é cumprido aqui em Cristo, ele cumpre o repouso. Hebreus fala sobre isso. Eu apontei, ele não tem nada ali não. Hebreus fala sobre isso, que Jesus ele cumpriu o sábado.
E ele é o descanso nosso. A gente não descansa mais num dia, a gente descansa em Cristo. Hebreus fala sobre isso. E a gente espera o quê? A nova criação. Esse é o tema final aqui. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Isso aqui é... Gênesis 1 fala sobre isso. Quando vocês pensarem em Gênesis 1, pensem, criação é boa. Teve a queda. Houve o estabelecimento do sábado como um sinal da redenção de Deus. Cristo cumpre esse sinal. E ele vai trazer o quê? Uma nova criação, onde a gente vai ter um repouso definitivo. Beleza? Queridos, tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou me ater por aqui. Gênesis 1 é fantástico. E Gênesis 1 estabelece como você lê o resto da Bíblia inteira. Que você vai ter os temas principais aqui. Que é quem é Deus, a relação, quem é o ser humano, a relação de Deus com o ser humano. Você já vê a promessa, a queda vai acontecer já. A redenção já vai surgir. Gênesis, então, se você entender Gênesis, você entende a Bíblia inteira. E se você não entender Gênesis, compromete a sua leitura da Bíblia inteira também. Por isso que Gênesis vai ser tão importante pra gente, tá bom? E a minha pergunta? Tá. Ele perguntou rapidamente, por que fala lá, a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Existem duas interpretações aqui, tá? Que são bem clássicas. Primeiro, isso poderia ser um plural majestoso. O que é um plural majestoso? Quando você fala na terceira, você fala num plural para você, de uma forma respeitosa ou para engrandecer aquilo. E se você perceber, isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia. A gente faz isso sem perceber. Por exemplo, eu acabei de falar isso aqui, ó. A gente faz isso, eu já falei no plural. Se eu quisesse falar de mim. A gente fez o trabalho da faculdade. Fizemos o trabalho da faculdade. Deu certo. Exatamente. É isso aí. Então, você coloca no plural para você, de uma forma respeitosa, chama-se plural majestoso no português. Isso é um recurso de linguagem muito comum. Então, poderia ser que ele estivesse falando ali, façamos, o autor queria engrandecer Deus falando de uma forma plural. Eu estava pensando em outro exemplo aqui, mas fugiu da minha cabeça aqui agora. Então, essa é uma possibilidade, que é o autor trazendo um plural para engrandecer Deus de uma forma respeitosa. A outra é um pouco mais complicada, que diz respeito de um conselho divino. O conselho divino, que é inclusive o que esse autor aqui defende, que particularmente eu não concordo, que é que Deus está falando ali com um conselho divino, que seria uma comunicação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também esse conselho divino, ele embarcaria outros tipos de seres espirituais, como por exemplo anjos e tal. Então é como se Deus estivesse conversando no mundo espiritual com outros seres espirituais. Esse conselho divino. O conselho divino é um assunto bem complicado que a gente pode tratar em outros momentos. Esse conselho divino ele aparece em vários momentos. Por exemplo, em Jó ele aparece, em Salmos aparece, e essa linguagem é tratada de diversas formas. Então, essa é inclusive a interpretação que o autor aqui traz. Então você pode imaginar que é a Trindade falando, façamos. Posteriormente a gente tem entendimento que Jesus ele faz parte da criação, ele é o objetivo da criação. Então você pode imaginar que é Pai, Filho e Espírito Santo também conversando. Essas duas interpretações são interpretações seguras, tá? Não são interpretações malucas, não. Grandes pessoas muito sérias pensam nessas duas formas. Eu acho que pelo texto, eu imagino que é mais a primeira opção do plural majestoso. Eu acho que o autor ele não tinha intenção de falar sobre nem trindade e nem de conselho divino aqui. Mas é a minha interpretação. Mas você pode pensar nisso, que tem várias pessoas muito competentes que pensam assim também, do conselho divino. Então Deus ele não fica revisando a escrita de Moisés, né? Não fica não. Não fica não. Tá bom? Queridos, há mais alguma pergunta? Eu sei que sobre esse assunto teria várias perguntas. Vou botar uns vídeos lá no grupo. Vocês dão uma olhadinha lá também, tá bom? Vamos orar encerrando? Obrigado aí pela companhia.